As torcidas uniformizadas cumpriram a parte delas. Como era de se esperar. Vai esperar o quê deles? Cafajestada, violência, briga. E eles cumpriram muito bem a parte que lhes cabe no futebol. Vejam o que aconteceu antes do jogo entre Palmeiras e Corinthians hoje à tarde. Enquanto o presidente do Corinthians falava justamente sobre violência no futebol, que, aliás, aconteceu sábado pela cidade, envolvendo torcedores dos 3 grandes da capital. Os torcedores, para brigar, não precisam estar com o ingresso na mão. Eles se juntam numa esquina. Ontem teve briga do que eu tomei ciência hoje, do corintianos com São Paulino, no metrô Carrão, que não tem estádio, não tem nada perto, e se encontraram. É simplesmente meia dúzia que se encontra com uma camisa de um time contra outra camisa de outro time. Acontece isso. Isso é um problema que nós estamos vivendo, um problema de violência no país inteiro. Não é o futebol só, não. O tempo fechou em frente ao Allianz Parque. Seja qual tenha sido o motivo, o resultado foi esse. Vai, senhor! Vai, senhor! Cadê a chave dessa p***? Abre aqui, ó! Chave daqui! Cadê a chave daqui? Abre essa... Checar quantos estão presos, quantos feridos. Por enquanto não há informação oficial, mas fontes ligadas à delegacia aqui do estádio, ao GCRIM, me disseram que 7 torcedores foram presos e alguns estão machucados e foram até encaminhados para um hospital nas proximidades do Allianz Parque. Você levou quantos feridos? 2. Gravemente? Gravemente ferido. Um teve corte no dedo, sério, e outro no nariz, que foi a bomba de borracha, né? Bala de borracha, quer dizer. Foi uma viagem só ou você está indo e voltando para o hospital? Indo e voltando, 2. E meu amigo foi agora de novo, entendeu? E quantos ao todo, mais ou menos, aí pela tua conta? Aqui fomos 4. Os 4 atendimentos. Só aqui? Só aqui. E do outro lado do estádio também? Do outro lado foi mais uns 4 também. Uma outra informação que a polícia me passa é que teve confusão também na chegada da torcida do Corinthians do outro lado do estádio. Os torcedores que eram escoltados pelos PMs tentaram mudar o caminho para entrar em conflito, em confronto com a torcida do Palmeiras, e aí a polícia teve que agir. Olha, tá cheio de criança, tá cheio de mulheres, mas o cara vai porque é burro. A palavra é essa, é burro, é desinformado, é alienado. A gente sabe perfeitamente que não há o menor controle, que a polícia não tem capacidade de segurar esses caras, porque não tem respaldo da justiça. Esses 7 que o Silvério citou já devem estar soltos, não vai acontecer nada com eles. A torcida do Palmeiras já tinha arrebentado uma série de lugares de brigado com a polícia na noite anterior. A torcida do Corinthians tinha brigado com a torcida que eu estou falando são os bandidos, né? Já tinha brigado com os bandidos do São Paulo ontem à noite também. Encontro em metrô. Então você está no meio de bandidos. Você sabe que o privilégio é para os bandidos. Tudo é feito pelos bandidos. A briga do Corinthians não foi para a torcida do Corinthians, foi para os bandidos. Que eles disseram que queriam liberar para o sócio-torcedor. Não tinha sócio-torcedor nenhum lá, só estava bandidagem. Isso aí o quê? Eles deixaram, estava trancado, eles precisavam pegar munição lá dentro para poder atacar os bandidos que estavam armados. Estavam unidos, jogaram cadeiras, jogaram talheres, copos, quebraram bares, enfim. Essa cafajestada é a dona do nosso futebol. Então, se você leva seu filho, se você leva sua mulher, o problema é seu. É alienado. Faz muito tempo que a gente está falando isso. Não tem solução. Eles são cada vez mais donos dos estádios.
A nossa justiça é frouxa, facilita a vida deles e tem promiscuidade deles com cartolas, com políticos e mesmo a polícia sabe quem é, um por um, sabe o nome dos caras e não acontece nada. Portanto, aconteceu o que ia acontecer, o que tinha que acontecer. Não se surpreenda se quarta-feira em Santos e São Paulo acontecer a mesma coisa. Se quiser ir, vai. Depois não enche o saco. Não vai dizer meu filho, minha mulher. Você já sabe que o ambiente é esse, que o clima é esse, que a Cafajestado está solta e que ela tem respaldo de clubes, de justiça, de policiais. Esses policiais aí, coitados, que vão ser punidos pelos comandantes, porque eles atacaram os coitadinhos. É vergonhoso, mas é assim que funciona. Flávio, e vale lembrar que vai ter, provavelmente, né, o Corinthians já está quase classificado para a Libertadores, deve jogar contra o São Paulo, então é um outro clássico. Mas tem quarta-feira São Paulo e Santos. Dia 18. E a torcida do Corinthians quebrou, como era de se esperar, as cadeiras lá no Palmeiras, como a torcida do Palmeiras ia quebrar lá. Desculpe, eu estou falando torcida, mas são os marginais. A torcida não tem nada a ver com isso. Bruno, quando você estava no Palmeiras, havia um certo distanciamento dessa bandidagem aí. Como é que terminou isso? Tem como acabar com esse tipo de gangue no futebol? Ou não tem jeito, vai ficar assim mesmo? A gente tomou uma posição logo que chegou, porque houve uma agressão na Argentina com os nossos jogadores. Então acabou todas as regalias com torcida dentro do Palmeiras, desde que o Paulo Nobre assumiu. Se tentou um movimento com os outros presidentes, mas não se conseguiu. Então o Paulo ficou praticamente isolado nessa situação. E houve, sim, desses 2 anos, bastante conflito com a torcida e com a diretoria do Palmeiras. Eu só acho uma situação aí. A situação da torcida só vai ter solução com inteligência. A inteligência todo mundo sabe onde está o problema, é dentro da torcida, lá nos barracões, nas coisas desse tipo. É atuar lá dentro, porque senão não tem jeito. Isso aí que está acontecendo, todo mundo sabia que ia acontecer. Ficou aquela discussão que é impossível ter jogo com uma torcida só, essas coisas todas, mas o problema da torcida não é dentro do campo. O problema da torcida é fora do campo, lá no nascedouro, né? E que todo mundo, que nem você falou, Flávio, sabe onde é, sabe como é e sabe quem são. O problema é que dá voto em eleição, tanto de clube como de políticos, e uma série de coisas que eu não entendo porque que não se mexe nisso. Dá para entender, né? Promiscuidade. Para mim tem nego levando dinheiro, inclusive, nesse rolo todo aí. Libera ingresso para esses caras, aí os caras vendem, libera mais barato, dá de graça, os caras vendem, fazem rachuncha. Tem muito esquema, além de votos, além de... Os caras do segundo BPSO conhecem os caras pelo nome. Os promotores conhecem pelo nome. O fulano, quando estiver falando de gente normal, cara que tem 200 casos lá. Falamos hoje com o doutor Oswaldo Nico, todos os caras que foram presos ontem no metrô, do Corinthians, todos eles têm passagem pela polícia, por roubo, tráfico de droga. Foram liberados. Quer dizer, todos liberados. Aí a pergunta, é um lixo. A pergunta, por que foram liberados? Porque a infração que existe no Código Penal, se forem condenados, não atinge 3 anos de condenação. Então, diante desse quadro, a legislação permite que, pagando uma fiança, eles saiam. Aqueles que estão mergulhados no problema, os promotores, o doutor Senise, o Castilho, enfim, eles entendem que deve acontecer o surgimento de uma legislação própria para eventos esportivos, como existem em alguns outros países do mundo. Né? Então, com uma punição rigorosa, que pode tirar mesmo de circulação os vândalos, os agressores. Mas todas essas torcidas, quando invadiram, tinha droga lá dentro. É muito claro que tem tráfico de droga. Já não é o suficiente? Tráfico de droga já não tem problema nenhum, já está tudo certo. Por exemplo, o que mostra nas imagens, o Silvestre estava no meio disso junto conosco lá. É evidente que a polícia tende a dispersar, e foi o que ele fez, porque tentaram invadir. Mas vem cá, quem fechou esse portão aí? Quem foi o Zé Mané que passou a tranca nesse portão aí? O que aconteceu, Chico? Que até o policial queria arrancar esse portão que dá acesso às áreas internas, vestiários, e é uma área muito perigosa, foi trancado depois que as delegações chegaram. Que é o que acontece. Aí teve todo esse conflito e terminou a munição.
terminaram as bombas de gás. Eles queriam buscar mais munição. Exatamente, porque atrás desse portão fica o comando da Polícia Militar, o chamado posto policial. E esses policiais que a imagem mostrou estavam entrando, depois o portão foi aberto, se os senhores perceberam, foi aberto e aí meia dúzia de policiais correram no posto e trouxeram um caixote, que eles levam um caixote que é carregado por 2 policiais, repletos de munição. Bala de borracha, bomba de gás, aquele era o caixote que ficou depois já na rua, para que os policiais pudessem dispersar. E acabou também essa primeira carga. Aí veio um outro policial, uma mochila preta, encheu de bombas que foram retiradas de dentro do caveirão que foi mostrado aí, lá tinha mais equipamentos, e voltou para o local do combate. Quantos marginais estavam brigando com a polícia? Você tem ideia? Olha, Flávio... o pessoal da Mancha Verde, né? Das torcidas organizadas do Palmeiras, né? Eles chegaram... Qual é a história aí? A história... Vão surgir várias versões, mas aquela que é mais provável que tenha acontecido. Quando estava chegando a torcida do Corinthians mudou o percurso, como disse o Silvestre. Olha, não pode entrar na rua A, vamos pela rua B, que foi considerada uma provocação por parte dos torcedores do Palmeiras. E aí começou a confusão e a polícia atuou para provocar dispersão. A torcida do Corinthians foi para o lugar dela, né? Não é correta também a informação do Corinthians. Primeiro, não são 1.800 ingressos. Foram liberados 1.500 ingressos porque o estádio ficou ainda mais, digamos assim, preservado. Alguns lugares mais preservados por uma questão de segurança. E o Corinthians disse, olha, realmente há ingressos para torcidas organizadas e também para os torcedores comuns. E eu tentei observar lá, né, se era verdadeira essa informação. E por muitos minutos eu fiquei olhando a manifestação dos torcedores que estavam naquele canto destinado ao Corinthians. Todos que estavam lá, ou eram torcedores comuns ensaiados, ou só tinha torcedor organizado. Vai ver que os torcedores comuns venderam para os organizados. Só tinha torcedor organizado, das 2 ou 3 torcidas organizadas do Corinthians. Então, o que só comprova aquilo que a gente sempre fala, que esse pequeno lote de 5% dos ingressos nos estádios são efetivamente destinados para torcidas organizadas, verdadeiros já tem torcida única faz tempo, o que eles sempre liberam para esses marginais. Então, já é torcida única. Também tem a teoria da conspiração, né? Que tudo isso aí foi provocado, sem a menor necessidade, porque o Ministério Público queria, baseado nesse tumulto todo, responsabilizar o ex-presidente do Corinthians, o Mário Gobi. Tanto é verdade que Mas ele vai ser chamado, sim. Lógico que vai ser chamado. Depois dessa baita confusão. Agora, isso é muito fácil, né? Porque é tal negócio. Tem que ser levantado e apurado esse direito. Porque se houve intenção das autoridades de provocarem um tumulto desnecessário, também a autoridade é culpada. Claro. A autoridade é culpada. Porque você veja bem... E a logística, viu, Chico? A logística em torno do estádio estava lá. É péssima. Não, mas ali... A logística é péssima. Vanderlei, ali não tem jeito. A Turiaçu é um labirinto, vamos dizer assim, é uma ratoeira. Você só tem uma entrada e uma saída. Só pode... para trás você não volta. O Mário Gobi tem antecedente de defender essa bandidagem. Não, lá em Oruro e tal, então não tem esse negócio. São outros 500. Agora, que um soldado, sabe? Dispara aí. Aí dá aquela confusão, aquela correria e a gente vai para cima do Corinthians. Eu não sei, já que estão levantando todas as possibilidades, surgiu essa teoria da conspiração também. Eu espero que esteja errado. Nós estamos falando de bandido. Aí, Godoy, tem solução ou não tem isso aí? Tem. Qual é? Tem um partido instituído dentro do nosso país e principalmente do nosso estado que consegue, a liderança consegue fazer com que os nossos presídios tenham tranquilidade. É mais fácil ter calma no presídio ou no estádio? É muito mais fácil no estádio.
Portanto, é só as vergonhosas e incompetentes autoridades dos poderes constituídos conversarem com as autoridades do poder instituído e teremos paz nos estádios. É só isso, porque todos os comandos de torcidas pedem benção para o mesmo comando. Flávio, Vamos botar a bola rolando? Mas é rápido. Eu só queria dizer o seguinte, quando eu disse aqui que a logística é absolutamente errada, na minha opinião, é porque um jogo importante como esse, não pode o bairro, o entorno da arena, viver como se não tivesse acontecido nada. Então, Corinthians e Palmeiras, trânsito normal na rua. A rua foi diminuída porque colocaram grades para que fossem feitas filas. Então, de 3 faixas, vamos ter uma faixa e meia, por exemplo. Então já dá um trânsito. As pessoas andando no meio dos carros, chegando. Sedes de torcidas organizadas em frente aos portões. Tudo errado. Quer dizer, tudo errado. Quer dizer, para um jogo desse, como acontece numa Copa do Mundo, incompetência, tem que bloquear a rua. Tem que isolar. Só Que há incompetência, isso não resta a menor dúvida. Não dá para fazer isso. Não, que há incompetência, não resta a menor dúvida.